Olá, eu sou a Carla Lubanco, gestora ambiental, e hoje vamos entender o que os bilionários têm a ver com a desigualdade social. Tema polêmico, né? Bom, vamos começar. A lista da Forbes voltou a registrar um número recorde de gente podre de rica. Esse ano são 315 bilionários, 77 a mais do que no ano de 2020, considerando novatos e também, desmembramentos de família. Isso só no Brasil. Enquanto isso, nesse mesmo ano de 2021, 14,5 milhões de famílias brasileiras estão passando fome. O número de famílias na miséria registrado em abril de 2021 é o maior da série histórica registrado pelo Ministério da Cidadania, que começou aí no ano de 2012. Olha só que loucura, gente. E aí, meu filho, tem uns baba-ovo de bilionário que nem são bilionários, mas defendem esses caras a todo custo, se é que me entendem. O primeiro argumento que eles utilizam para defender os bilhos é que o problema não é a desigualdade social, mas sim a pobreza. Então vamos começar pelo começo. O que é a desigualdade social e o que é a pobreza? A pobreza é entendida como uma privação ou uma ausência das necessidades básicas, aí podendo mudar de intensidade, como por exemplo a ausência total de recursos, que inclusive impeçam a pessoa de se alimentar, que é uma condição básica para a sua sobrevivência, mas também podem estar de outras formas, na privação material, de acesso mínimo a políticas públicas de saúde, educação, saneamento, habitação, entre outras. E apesar de relativo, esse conceito refletindo aí hábitos e valores de uma sociedade, com a globalização, a noção de pobreza passa a se aproximar de uma medida comum, que é a renda. E segundo os pesquisadores do IPEA, no nosso caso, a pobreza no Brasil está necessariamente vinculada às desigualdades sociais. Pasme. Ou seja, as diferenças gritantes na distribuição de renda que existe no nosso país. O que quer dizer que o Brasil poderia aí ter um enorme crescimento econômico. Só que se a gente não enfrentar as nossas desigualdades sociais e se não tivermos equidade na distribuição dos nossos recursos, o país vai continuar sendo muito pobre, Uma maioria das pessoas pobres e uma parcela de pessoas ricas. E existem diferentes tipos de desigualdade, mas é menos complexo medir aí a desigualdade de renda do que a desigualdade de tempo livre, por exemplo. E falando em desigualdade de renda, o Brasil é o segundo país que mais concentra renda no mundo, conforme o relatório de desenvolvimento humano da Organização das Nações Unidas, que é a ONU. No Brasil, o 1% mais rico concentra 28,3% da renda total do nosso país. Ou seja, quase 1/3 da renda está na mão dos mais ricos. Já os 10% mais ricos concentram em torno de 41% da renda total. Essa desigualdade, ela é produto de um sistema econômico falho. Esse sistema explora e exacerba fortes estruturas produtoras de desigualdade e de opressão, que são o patriarcado e o racismo estrutural, que estão representadas pela supremacia branca. Não é à toa que os bilionários brasileiros são brancos e, em sua maioria, homens. Só, botei a cabeça para funcionar. A pobreza, então, é um processo resultante de uma estrutura de desigualdades sociais historicamente presente na realidade brasileira. Nossa, que novidade, A segunda coisa que sempre falam também é que a pobreza está diminuindo ao longo do tempo. Aí mostra um gráfico, em várias apresentações para fortalecer esse argumento, Vou deixar aqui na tela. Inclusive, eu já vi gente falando que pessoas que vivem na favela atualmente possuem uma vida muito melhor se comparada a de um rei no século XV. Eu fico impressionada com a cara de pau. E aí eles atribuem, essa diminuição da pobreza apenas ao capitalismo. Então, para começar a bater de frente com esse discurso elitista, eu vou trazer uma citação do Milton Santos, que é um dos maiores geógrafos brasileiros que tem esse livro, Pobreza Urbana, uma resposta bastante adequada, para esses discursos infundados. Ele diz que de que adianta a gente afirmar que o indivíduo é menos pobre agora em comparação à situação de 10 anos atrás, ou que é menos pobre em comparação à sua situação no campo, se esse indivíduo ele não tem mais o mesmo padrão de valores, inclusive no que se refere a bens materiais. A única medida válida é a atual, dada pela situação relativa do indivíduo na sociedade a que pertence. Então, a galera usa esse gráfico mostrando que a proporção de pessoas que vivem em extrema pobreza em todo o mundo, caiu aí continuamente nos últimos 2 séculos. Só que atribuem isso somente ao capitalismo, mas aí elas se esquecem de falar o outro lado da história.
Os governos em todo o mundo aumentaram dramaticamente seu potencial de arrecadação de receitas a fim aí de redistribuir recursos por meio de transferências sociais e elevar o padrão de vida das pessoas que estão em pior situação. Ou seja, o alcance dos governos cresceu substancialmente no último século. A parcela da produção total que os governos controlam é muito maior hoje do que há um século. Então, essa redução da pobreza e a melhoria das condições de vida aconteceram no momento em que os gastos públicos e a redistribuição para os pobres alcançaram de longe os níveis mais altos de todos os tempos. E por último, muitos dizem que é necessário que existam bilionários e que eles inclusive beneficiam as pessoas pobres porque eles movimentam a economia e geram emprego. Dizem também que devemos agradecer aí aos bilionários e que não podemos falar mal deles porque, afinal de contas, estamos utilizando um celular feito por um bilionário. Até eu poder estar falando com vocês aqui, né, através desse vídeo, é graças a um bilionário. Falando assim, parece até que eles estão salvando a humanidade, né? Será? Tem uma citação que eu gosto muito, que ela fala assim: não afirmo que Bill Gates ou Warren Buffett sejam imorais, mas um sistema que permite a existência de bilionários, quando há muitas pessoas, né, em que estão aí se enchendo de verminoses porque não têm acesso à saúde pública, esse sistema está doente. Então o problema não é a pessoa em si, o bilionário. Ela pode até ser imoral e cometer atos ilegais e tudo mais, mas esse não é o caso do vídeo. O caso é que um sistema que permite que pessoas tenham uma fortuna completamente fora do normal, enquanto há pessoas procurando comida no lixo, é completamente falho, precário e imoral. Nós estamos todos flutuando no mesmo mar, mas é óbvio que alguns estão em super iates, enquanto outros se agarram aí a escombros que estão à deriva. Se ferrando, né? Só pra gente ter uma ideia, foram necessários apenas 9 meses para os 1000 maiores bilionários do mundo reaverem suas fortunas para aí os níveis pré-pandêmicos, né? Só que para as pessoas pobres essa recuperação pode ser 14 vezes maior, mais que uma década. Ou seja, gente, o enfrentamento à pobreza e à marginalização depende, portanto, de enfrentar aí as suas causas. Somente o combate à extrema riqueza através de um potente programa de redistribuição é que permitirá, né, que a gente cumpra o compromisso que a gente assumiu em 1988, que é erradicar a fome definitiva, a pobreza e a miséria. Pois é, muitos não sabem ou não se lembram é que na nossa Constituição prega em seu 3º artigo que um dos direitos fundamentais da nossa República Federativa do Brasil é erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Então, quem fala que desigualdade não tem a ver com pobreza e que não influencia negativamente no Brasil, ou é ingênuo ou é mau caráter. Nos dois casos, essas pessoas estão indo contra o que diz na legislação máxima do próprio país em que vive, né? A partir disso, conseguimos perceber que esses discursos são extremamente superficiais, vazios e sem embasamento científico nenhum. Utilizam as informações de forma conveniente, ou seja, que fortalecem as narrativas que eles propagam, e esses discursos vão se espalhando, e quando a gente vê, a gente está falando isso como se fosse uma verdade absoluta, sem ter um mínimo de criticidade. Então, reduzir a concentração de renda é fundamental para diminuirmos a desigualdade social. Isso pressupõe um conjunto de ações combinadas de diversos setores que estimulem o crescimento econômico, a equidade na distribuição de renda com a taxação de grandes fortunas, também com a taxação de renda e do patrimônio e não a taxação do consumo e da produção. Só assim, com a execução de políticas públicas sociais que estabeleçam um plano de combate a médio e a longo prazo de enfrentamento à desigualdade social, que conseguiremos reduzir a pobreza. Então, vamos parar de falar na internet, merdinha, de que desigualdade social não causa pobreza, né? As grandes instituições de pesquisa do Brasil, os grandes pesquisadores do Brasil dizem, né, por A mais B, que a desigualdade é, no Brasil, a causa da pobreza. Então não tem como elas não estarem interligadas e não tem como a desigualdade social ser algo bom para a nossa população e para o nosso país. Vamos começar a estudar de verdade e parar de ler só livro de como fazer amigos ficar rico em 4 dias e como trabalhar em 2 horas, porque isso você está fazendo o seguinte, você está se enganando e está enganando as pessoas, beleza? Um beijo, espero que vocês tenham gostado e até o próximo.